Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com essas palavras nós começamos aqui o nosso período de adoração em mais um dia. O nosso coração se enche de gratidão a Deus pela proteção dele da noite e pela bênção da providência de nos conceder a graça de vermos o brilho do sol em mais um dia. Nessa manhã, o meu pedido a Deus é que ele visite o teu lar. E ao visitar você, a sua família, ele nesse encontro derrame sobre você e a sua família bênçãos sem medidas. Nesse encontro também, nós precisamos aproveitar para colocarmos nas mãos de Deus tudo aquilo que nos afeta e tudo aquilo que reconhecemos que podemos receber das mãos do nosso Deus. Portanto, tenha certeza que esse dia será mais um dia de vitória andando ao lado do Senhor. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 104, verso 33, onde a Bíblia diz o seguinte: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, verso 33. Cantar era o dom de Davi. Davi era músico. Davi expressava para Deus a sua adoração através do canto. Nós precisamos a cada dia também expressarmos para o nosso Deus, porque somos adoradores, a maneira pela qual nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão ao Criador. Não necessariamente através de cântico, mas nós podemos fazer através do estudo da palavra de Deus, através de orações, através de uma poesia e uma forma pela qual nós possamos expressar para o nosso Criador que nós o adoramos. Por isso que nessa manhã, a cada dia, nesse canal, nós temos um cuidado de deixarmos aqui a expressão de um capítulo da palavra de Deus. E convido você a cada dia, logo pela manhã, abrir a sua Bíblia e o seu coração para que a palavra de Deus possa ser o seu primeiro alimento e no decorrer do dia ela permaneça gravada dentro do nosso coração. Convido você então, nesse momento, a manter a palavra de Deus aberta no livro de 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A Bíblia é um livro fantástico, porque a palavra de Deus, ela nos mostra ideais que nós precisamos percorrer. Mas ela é fantástica também porque ela revela a humanidade de muitos homens que foram considerados homens segundo o coração de Deus. Nós já vimos diversas características que revelam que, de fato, Davi é um homem segundo o coração do Senhor. Mas nessa manhã, no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, nós iremos nos deparar com a humanidade de Davi. Não posso negar para você que a vida de Davi tem sido uma inspiração para mim. Mas quando a palavra de Deus nos revela os pontos frágeis e fracos da vida de Davi, entendo que a palavra de Deus está nos advertindo, está colocando à nossa frente, abrindo os nossos olhos para que nós não possamos dar os mesmos passos que Davi um dia deu na sua trajetória que manchou o seu caráter e a sua vida diante de uma nação. Deus tinha cercado Davi com muitos bens. Os cofres de Jerusalém, da casa e do palácio estavam lotados de ouro e prata. Davi tinha acumulado muitas vitórias. Davi era um rei reconhecido dentro do território cananeu. Nesse período da primavera, era muito comum os reis fazerem as suas investidas militares, porque nesse período já tinha se cessado as chuvas. No período do inverno, era difícil o soldado sair para o campo de batalha. Mas na primavera o tempo já estava mais estável, as estrelas estavam brilhando no céu e facilitava o percurso dos soldados tanto no período do dia como também no período da noite. Mas nessa primavera, Davi, montando a sua estratégia militar, ele envia Joabe, o seu comandante, para o campo de batalha para lutar contra a cidade de Rabá e o povo de Amon. Mas ele opta em permanecer em Jerusalém. Os amonitas foram aqueles que Joabe não conseguiu destruir por completo ou tomar a cidade. Embora ele tenha destruído os assírios, mas os amonitas se refugiaram dentro da sua cidade
e Joabe voltou para Jerusalém. Os amonitas não tinham o mesmo poder militar que os assírios, eram muito inferiores do que os assírios. Davi, conhecedor da capacidade militar dos amonitas, ele confia plenamente que Joabe e os seus soldados conseguiriam vencer essa batalha sem que ele descesse para lutar junto com os seus soldados. Embora a história nos informe que nesse período os reis eles eram convocados para irem ao campo de batalha, mas nessa batalha o rei Davi optou permanecer dentro dos muros de Jerusalém. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos informa que Davi se levantou no período da tarde. Acredito que após o almoço ter tirado um cochilo, se levantou para tomar um ar fresco na parte superior do seu palácio. O teto dos palácios naquele período no Oriente, eles eram planos. E lá de cima do telhado facilitava com que o rei tomasse um ar livre e conseguisse contemplar os seus súditos e as suas casas que estavam ao seu arredor. Deus tinha cercado Davi com ouro, prata e com muita riqueza. Muitas vitórias Davi acumulava no seu histórico. Davi estava vivendo a melhor fase da sua vida. Mas ao se levantar e ao subir o teto da sua casa para tomar um ar fresco, Davi contempla uma mulher despida tomando banho. O verso 3 e o verso 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos informa que Davi não apenas viu, mas Davi buscou saber quem era aquela mulher. Davi não tinha pecado pelo fato de ver, mas a partir do momento que Davi busca saber quem era aquela mulher, gera no seu coração interesse e a partir de então ele começa a alimentar pensamentos. A partir daí, Davi começa a transgredir a lei de Deus. Davi começa a ofender ao seu Senhor. Davi começa a quebrar os seus laços matrimoniais. O fato de ver não é pecado, mas a partir do momento que nós alimentamos no nosso coração sentimentos a respeito daquilo que nós vemos, isso começa a ser imputado como pecado para a nossa vida. Por isso que nós precisamos ser seletivos até naquilo que nós vemos. Por isso que se nós quisermos viver uma vida vitoriosa no Senhor, nós precisamos ser seletivos naquilo que vemos. Porque quando vemos, desperta um interesse. E aí é necessário, quando vemos algo que pode despertar um interesse no nosso coração, nós precisamos ser firmes para desviar os olhos e buscarmos alimentar o nosso coração, que nos fortaleça a não voltarmos mais a alimentar o nosso pensamento com aquilo que vimos. Para que isso se torne uma realidade na vida de um cristão, ele precisa seguir alguns passos, e eu quero deixar aqui para você nessa manhã como conselho bíblico. A primeira delas: busque a Deus em oração. Ao se deparar com uma cena que mexe com você, que lhe incomoda, clame a Deus, feche os seus olhos. Se não tiver ambiente para fechar os olhos, com os próprios olhos abertos, você pode falar: Senhor, por favor, me conceda força para que eu viva uma vida vitoriosa e o meu coração e a minha mente não se prenda nessa cena que vi, mas estou desviando os meus olhos. Uma segunda atitude que você deve tomar na vida: memorize e nesse momento recite, mesmo que seja mentalmente, a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação dizendo: está escrito, através da palavra. E nós precisamos hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, a estratégia do Senhor é sagrada, é bíblica, e nós precisamos aprender e seguir os mesmos passos do nosso mestre. Mas quero deixar uma terceira orientação. Se você tiver um amigo da sua extrema confiança, você pode também pedir a ele que ore por você. Abrir o seu coração a essa pessoa e falar: por favor, clame a Deus por mim. Seja o meu mentor espiritual para que eu não caia no pecado. Querido amigo, muitas vezes é nos momentos das nossas vitórias, das nossas conquistas, é que nós nos tornamos vulneráveis. Se nós olharmos para a vida de Davi, veremos nos momentos mais difíceis da sua vida, quando estava sendo perseguido por Saul, Davi vivia uma vida dependente, buscando, clamando a Deus. Mas agora dentro do palácio, cercado de ouro, riqueza, de bens, servos, Davi menospreza a sua comunhão com Deus. Davi não ora, Davi não busca a palavra, Davi não busca a bênção de Deus
tão intensamente como ele buscava quando estava vivendo momentos difíceis da sua vida. Eu acredito que é por isso que, para Deus salvar algumas pessoas, Ele permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte. Há quantas pessoas que já têm conversado comigo, têm falado: pastor, quão difícil tem sido a minha vida. Mas às vezes nessa terra nós não temos resposta para todas as nossas perguntas, mas é a única maneira pela qual Deus pode salvar o seu filho. E por amor aos seus filhos, Ele permite que essas vidas possam ser afligidas para viver uma vida dependente do Senhor, para que não solte o braço do seu Criador, para que ele tenha a alegria de um dia receber a salvação em Jesus Cristo. Como exemplo, eu cito o apóstolo Paulo. Paulo ora a Deus pedindo a ele para que livre do espinho na carne, mas o Senhor se volta para ele e fala: a minha graça te basta. Deus tinha poder para livrá-lo daquele espinho, mas o Senhor permitiu que ele permanecesse com o seu espinho para que Paulo um dia pudesse estar com o Senhor em toda a eternidade. Acredito que nos dias em que nós estamos vivendo, o mesmo método de Deus se aplica na vida de muitas pessoas para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Por isso que é imprescindível aceitarmos os planos de Deus para a nossa vida. O versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que Davi se envolveu com Betseba. Davi cometeu o adultério. Veja como a Bíblia é fantástica, porque ela entra nos mínimos detalhes para nos ensinar que, embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem como eu e você. Betseba não poderia estar grávida do seu esposo Urias, porque Davi espera que ela se purifique do período de menstruação para que ele possa sexualmente se envolver com ela. Somente depois que Betseba se purifica dos ritos da menstruação é que ela então agora vai à casa de Davi para que possa consumar o ato com ele. Portanto, ela jamais poderia estar grávida do seu esposo. O filho que foi gerado dessa relação é de fato filho de Davi. O versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Betseba se volta para Davi e fala para ele que ela está grávida. Ela sabia perfeitamente que a lei daquele período determinava que ambos, como tinham se envolvido no ato do adultério, eles deveriam ser mortos. A partir daí, ela coloca o problema nas mãos do rei. Davi toma providências para se livrar daquele mal. Davi sabia que a lei determinava que eles deveriam ser mortos, mas para fugir da penalidade da morte, Davi toma providências para salvar a sua vida e a vida de Betseba. No versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que Urias, que era esposo de Betseba, estava lutando contra a cidade de Rabá com o seu comandante Joabe. Mas Davi pede para que Urias volte para casa para que ele pudesse se deitar com a sua esposa com o intuito de encontrar uma saída para o seu problema. Mas Urias era um homem de caráter. Enquanto seus irmãos patrícios e os seus amigos de batalha, que estavam lutando contra a cidade de Rabá e o povo amonita, ele não poderia ir para casa dormir com a sua esposa, ciente que os seus amigos estavam no campo de batalha. A sua consciência lhe impedia que isso pudesse acontecer com a sua vida. E ele dorme na porta do palácio do rei Davi. O versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos fala que Davi teve o capricho de escrever uma carta para o comandante Joabe, que era o seu comandante, e pede para que Joabe coloque Urias na frente do campo de batalha. Davi sabia que aqueles que estavam na frente do campo de batalha com mais facilidade poderiam ser mortos. Joabe, ao receber a carta de Davi, Joabe perfeitamente entende o que Davi estava lhe pedindo. Joabe sabia que Davi queria que ele ocultasse o mal que ele tinha cometido com a esposa de Urias. Nesse momento também Joabe, creio que no seu coração ele fala: bom, agora Davi não pode mais me criticar pelo que fiz com Abner. Nas suas próprias mãos, Urias estava levando a sua sentença de morte. A carta escrita pelo rei Davi foi enviada pelas mãos do próprio soldado Urias para que fosse entregue nas mãos de Joabe. Querido amigo, nessa manhã acredito que nós precisamos parar para fazermos uma reflexão. Veja que quando nós nos envolvemos com um pecado, gradativamente as portas do nosso coração vão ficando abertas para um outro pecado, e um outro pecado, e um próximo pecado. E foi assim com a vida de Davi. Ele começa se envolvendo com Betseba,
Depois ele começa mentindo. Depois ele então agora envia Urias para o campo de batalha. E aí gradativamente Davi continua se envolvendo com um pecado e com mais outro pecado e com mais outro pecado. Enquanto Davi um dia chorou a morte do seu inimigo, do rei Saul e do seu amigo Jonatas e de muitos soldados do povo de Deus, Davi age de uma forma cínica quando soube da morte de Urias. Veja que gradativamente Davi começa a dar passos para longe de Deus. Embora fosse um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento da sua vida, ele estava declinando. No versículo 27 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que essa atitude de Davi foi mal aos olhos do Senhor. Veja que gradativamente, quando nós nos afastamos de Deus, a tendência natural do nosso coração é nos envolvermos com o pecado. Satanás sempre tenta ocultar as consequências do pecado. Ele sempre tenta mostrar o lado belo do pecado. Mas Deus sempre é enfático em nos afirmar que não há nenhuma beleza nos envolvermos com o pecado. Quando olhamos para o exemplo do rei Davi, podemos ver claramente as consequências foram desastrosas. Uma família desfeita, um homem morto, muitas mentiras envolvidas e a sua liderança diante de uma nação não é vista mais da mesma forma. E além do mais, que é a principal questão, ele feriu o seu relacionamento com o seu Deus. Querido amigo, ao concluirmos o estudo do capítulo 11 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Nós precisamos ficar atentos às vitórias que nós conquistamos em nossa vida. Quando estamos vivendo momentos difíceis, a tendência natural do nosso coração é buscarmos a Deus, é orarmos mais, é estudarmos mais a sua palavra. Mas quando nós estamos cercados pelas bênçãos de Deus e a nossa vida está muito tranquila, a tendência natural é de nos esquecermos que precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças, da mesma forma quando nós vivíamos em momentos difíceis da vida. Davi viveu uma vida relapsa espiritualmente ao ser cercado por Deus por muitas bênçãos. Foi a razão do seu envolvimento com Betseba. Há um segundo ponto que gostaria de deixar com você nessa manhã. Pecado não é o fato de ver. Embora reconheça que os nossos olhos precisam ser seletivos no que nós vemos, mas não pecamos quando vemos. Pecamos quando nós alimentamos no nosso coração o sentimento da imagem que nós vimos. Por isso que é nesse momento que nós precisamos recorrer a Deus, clamar ao Senhor, orar a Ele pedindo forças para que aquela imagem que vimos possa ser tirada do nosso coração e da nossa mente. Precisamos nos valer dos métodos do Senhor, repetir a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que os pássaros façam ninho sobre a nossa cabeça. É isso que nós precisamos fazer a cada dia. Se nós pedirmos a Deus que o nosso coração seja alimentado pela palavra de Deus com louvores celestiais e uma comunicação direta com o nosso Deus, nós receberemos do céu forças sem medidas para vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. Por isso convido a você nessa manhã para que juntos nós possamos pedir e clamar pelas bênçãos do Senhor. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos, Senhor, a nossa humanidade e as nossas fraquezas, mas queremos a cada dia seguir os teus passos e fazer a tua vontade. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.